Nesse vídeo, nós vamos estar ranqueando todos os Titan Shifters que apareceram ao longo dos anos em Shingeki no Kyojin. Então deixa logo aquele like no vídeo e vamos começar. E fica até o final que os titãs mais bizarros ficaram por último. Então vamos começar com o primeiro titã da história, o titã fundador da Ymir Fritz, que foi a primeira pessoa a ter esses poderes. O titã dela assumiu uma aparência de uma figura feminina gigantesca, com cabelos longos, as costelas todas à mostra e o rosto dele não tinha pele, o que deixava o crânio totalmente exposto. Nunca foi apresentada uma altura exata para esse titã, mas calcula-se que ela foi um dos maiores de todos, sendo inclusive maior do que os colossais. Foi nessa época dos poderes que ela foi escravizada pelo rei e passou a servir apenas aos que possuíam sangue real. Apesar disso, Eren Yeager convenceu ela a liberar os poderes para ele e permitir que ele usasse os poderes ao máximo. Além da Ymir, outros detentores desse poder foram Karl Fritz, a família Reis, mais notavelmente Frida e Yuri Reis, Grisha Yeager e novamente seu filho Eren Yeager. O titã do Rei Karl tinha cabelos longos e lisos. Esse titã tinha pernas grossas com a metade superior do corpo mais esquelética e assim como o bestial, o Rei Karl transformado tinha braços finos e bem mais longos que o normal. O fundador do Yuri nunca foi visto na sua forma completa, mas o da Frida foi. Ela transformada lembrava muito a sua própria aparência humana, com cabelos escuros, olhos grandes e também possuía uma aparência feminina, que é algo bem raro entre os titãs. Assim como o Yuri, o titã fundador do Grisha nunca foi visto. Isso se deve ao fato de que, assim que ele roubou os poderes do fundador, Grisha deu esses poderes pro Eren. E por último, nós temos a forma do Eren, que talvez seja a mais monstruosa entre todas que já existiram. Nessa forma do fundador, ele consegue ser ainda maior do que os colossais das muralhas. Na real, nunca existiu nada que chegasse nem perto desse tamanho, e fisicamente o bicho também era único, já que ele usava os ossos do tórax como se fossem pernas para se movimentar. Naturalmente, os ossos dessa forma ficam expostos e a única parte coberta por carne é o rosto, que também ficou com cabelos longos e orelhas extremamente pontudas. O titã fundador tem uma infinidade absoluta de poderes, mas talvez o mais apelão seja a habilidade de controlar basicamente tudo, desde outros titãs até as memórias dos Eldianos. Esse controle se estende também aos aspectos fisiológicos, é por isso que o plano do Zeke era a eutanásia dos descendentes de Ymir. Além disso, o fundador pode criar do nada outros titãs, como fez o rei Karl Fritz criando os colossais das muralhas. Esse poder foi útil pro Eren quando do nada ele resolveu invocar todos os Titan Shifters do passado para ajudá-lo na batalha do céu e da terra. A comunicação através dos caminhos também é um ponto importante do fundador e que teve um bom destaque na reta final da obra. Como nós vimos bem, o Eren usando esses caminhos para se comunicar com todos os Eldianos ao redor do mundo. Agora, em contraste com esse poder, nós vamos falar do Martelo de Guerra, que até hoje só tem dois usuários conhecidos, Lara Tibur e depois o Eren Yeager. Como o Titã Martelo de Guerra, Lara tinha uma estrutura muscular que lembrava muito um corpo masculino. A cabeça desse titã era coberta por uma camada de pele endurecida, que deixava à mostra somente os olhos e a boca. Na real, esse design parece muito com um capacete, e como poderes ela podia manipular e criar armas usando a pele endurecida, como por exemplo espadas, arcos e o martelo que dá o nome ao titã. Esse é um dos poderes mais apelões numa luta. A desvantagem é que ao usá-lo, o usuário gasta muita energia e se cansa rápido, mas o poder mais incomum do Martelo de Guerra é a possibilidade do usuário controlar remotamente o titã, sendo conectado por um nervo de carne. Então, o humano fica completamente seguro numa situação de batalha, e ainda por cima consegue anular completamente a fraqueza da nuca. Mas como tudo tem um preço, a desvantagem é que se essa ligação for cortada, o humano fica completamente indefeso até se transformar de novo, como nós vimos bem quando aconteceu com a Lara. Depois de devorar a Lara, Eren ganhou esse titã e seus poderes, que permitiram que ele endurecesse sua carne para criar espinhos gigantes que perfuraram até mesmo a armadura do titã blindado. Passando para o titã de ataque, nós temos os usuários, sendo Eren Kruger, Grisha Yeager e Eren Yeager. Para começar, a forma transformada do Eren Kruger era extremamente musculosa e, como nós vimos, conseguia facilmente afundar um navio de guerra, enquanto a forma do Grisha era bem mais volumosa que a anterior, especialmente na região do torso, e chama a atenção o rosto do Grisha transformado, já que aqui ele fica com os olhos claros e com uma barba gigante, e na forma humana ele não tinha nenhuma dessas características. Na minha opinião, ele até lembra um pouco o titã bestial. Finalmente, chegamos no titã de ataque do Eren, que era bem similar ao do Eren Kruger. Nesse caso, ele também era musculoso e com cabelos escuros, só que aqui, os dentes dele ficavam completamente expostos, o que dá um visual muito mais selvagem para essa versão do titã de ataque. A habilidade única dele permite que ele acesse memórias tanto do passado como do futuro dos outros humanos que herdaram esse poder. Isso é o oposto da habilidade inata que é compartilhada pelos outros originais, que no caso, eles têm flashes do passado. É por isso que o Armin começa a gostar da Anne, por exemplo,
exemplo, porque o Bertholdt já gostava dela antes, e essas memórias foram transferidas depois que ele morreu. Usando o poder do Titã de Ataque, Eren Kruger fala sobre o Armin e a Mikasa, só que naquela época eles nem eram nascidos. Diferente do Titã de Ataque, o Bestial manteve uma aparência muito mais animalesca quando transformado. Alguns dos vários bestiais já foram macacos, pássaros, jacarés e até dinossauros. Os dois únicos usuários conhecidos desse original são Tom Xaver e seu sucessor, Zeke Yeager. A forma transformada do Tom lembrava muito uma ovelha, só que aparentemente ele conseguia andar usando apenas duas pernas, então dá pra assumir que as variações entre os animais da transformação mantêm atributos diferentes, como no caso do Zeke, que pelo fato de ser um macaco acabou tendo braços extremamente longos, que dava a ele uma capacidade única de arremesso, e devido à sua linhagem com sangue real, Zeke também tinha outros poderes únicos, como o endurecimento e a capacidade para criar e controlar outros titãs. No entanto, ele só conseguia criar outros titãs se os humanos eldianos ingerissem o fluido espinhal dele. Outro dos 9 originais é o Titã Mandíbula. Esse titã é especializado em velocidade e agilidade, combinados com a força insana da mandíbula dele, como o próprio nome já indica. Os detentores desse original foram Marcel Galliard, Ymer, o irmão do Marcel, Porco Galliard e por último Falco Grais. Cada forma manteve a característica comum da mandíbula e do tamanho pequeno em comparação com os outros. O titã do Marcel não era diferente, embora o dele tenha cabelos escuros, barba e a cabeça protegida naturalmente por um endurecimento. A forma da Ymer tinha um desenho similar, só que com o rosto à mostra e sem barba. Na real, essa aparência da Ymer transformada até que lembrava um pouco a forma dela humana. A transformação do porco era praticamente igual à do Marcel, só que nesse caso, o cabelo do titã ficou amarelo e ele perdeu a barba. Por último, Falco Greiser, que foi o único que apresentou 2 fileiras de presas e mais tarde ele se torna capaz de voar. Até hoje, esse foi o único titã voador que apareceu no universo de Shingeki no Kyojin. Até a aparência dele mudou um pouco para voar. Ele acabou ganhando asas e penas. É muito provável que essa transformação seja meio que misturada com os traços do Bestial, porque pra quem não lembra, o Falco ingeriu o fluido espinhal do Zeke e acabou se transformando. E eu também diria que o Falco foi o mandíbula mais poderoso que apareceu no anime. Agora vamos falar do meu menos favorito, que é o Titã Quadrúpede. O único usuário que nós conhecemos é a Pick Finger. Na transformação ele tem uma aparência bem esquisitona e também sempre anda de 4. Uma coisa interessante é que a Pick falou que ficava transformada durante meses, tanto que ela desaprendeu a usar as pernas depois de voltar a ser humana. Ela também disse que podia se transformar centenas de vezes no mesmo dia. Na prática, o quadrúpede não é muito bom em batalhas, mas acaba sendo mais útil quando atua como se fosse uma unidade de suporte. Em seguida temos o Titã Colossal, que na minha opinião é o mais icônico da obra. Nós podemos conhecer apenas 2 detentores dele, que são Bertholdt Hoover e Armin Arlet. O Colossal é conhecido por ser excepcionalmente grande. O bicho era tão grande que conseguia ser maior do que as muralhas, e olha que cada muralha tem 50 metros de altura. O Titã do Bertholdt tinha uma aparência levemente musculosa, mas apesar disso os braços eram bem finos. A habilidade única dele permitia a emissão de níveis de vapor extremamente quentes, impossibilitando o ataque na nuca e qualquer aproximação do inimigo. A transformação do Titã Colossal também é uma coisa única, já que no momento em que o poder é liberado, acontece uma explosão que lembra muito uma bomba de destruição em massa. Embora seja o Titã com mais poder de destruição, ele não consegue lidar bem se a luta durar muito. A forma transformada do Armin é similar à que nós vimos antes, só que nesse caso o Colossal do Armin tem lábios e alguns músculos do pescoço também. Outro titã com uma aparência única foi a Titã Fêmea, que é controlado pela Annie Leonhardt. A aparência dela transformada era feminina e também lembrava muito a Annie na forma humana. Como alguns outros originais, os músculos dela ficavam expostos, embora a fisiologia dela seja um pouco diferente da dos outros. Annie disse que um dos poderes da fêmea era assimilar atributos dos outros titãs originais. Ela também conseguia atrair titãs puros usando o grito, mas não conseguia controlá-los da mesma forma que o Zeke. Esse é provavelmente o titã mais versátil. Além do que já foi falado, a fêmea se destaca pela velocidade e resistência em batalha, além de usar um endurecimento igual ao Zeke. O último dos 9 originais é o Titã Encouraçado. Rainer Braun era quem tinha esse poder, que quando transformado, ganhava uma armadura sobre a pele e também a capacidade para usar o endurecimento. A fraqueza dele é que as bochechas e as juntas nunca ficavam protegidas pela armadura natural. Ele foi o único que teve 2 formas diferentes enquanto era mantido pelo mesmo humano. Isso aconteceu na batalha do Rainer contra o Eren, lá em Marley, mas depois a aparência normal do Titã blindado voltou a ser a que nós conhecíamos. Embora a armadura não seja invencível, como nós vimos no
Fortislava, ele ainda assim é muito forte numa luta corpo a corpo e também possui uma força física formidável. Olhando para trás, cada titã original tem uma aparência única, o que torna cada um deles interessante à sua maneira e que também fizeram as lutas serem emocionantes ao longo dos anos. Nos últimos tempos, o YouTube tem levado muito em conta o número de likes em um vídeo, então clica aí no gostei e se inscreve no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.